Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe nesta manhã. A noite havia sido um caos. As horas passavam e a angústia aumentava. O torso de Cibória arfava ofegante. Sentia-se totalmente impotente. Simão andava de um lado para o outro, consternado, sem saber mais o que poderia fazer. Conversavam, confabulavam meios de dissuadir o filho tão amado, mas resoluto da decisão que houvera tomado. Ah, diziam um para o outro, nosso filho sempre foi de opinião forte, gênio difícil. Sempre foi tão difícil fazê-lo mudar de ideia. No meio de tantas preocupações, começaram a lembrar da infância, do hoje homem feito. Um meio sorriso quase iluminou o rosto dos dois. Mas logo em seguida, perceberam que os primeiros raios de sol acenderam nos céus e Judas, o filho querido e amado, havia acordado. Então, vai mesmo para Jerusalém, meu filho? Por quê? Perguntou Simão Iscariotes, o pai de Judas. Sim, meu pai, esta aldeia não tem tamanho para os meus sonhos. Mas você nasceu aqui em Queriote. Tem parentes aqui, temos nosso próspero negócio que garantirá um futuro farto para você. E nós, filho, sua mãe e eu, sofreremos tanto com a sua ausência. Eu sei disso, mas aqui eu me sufoco. Vejo que meus ideais se desfazem um a um conforme o tempo vai passando. Eu desejo algo muito maior que este seu mundo e seu negócio. Filho, tome tudo que é meu, tudo que é meu é seu, eu lhe dou tudo, faça o que quiser, mas por favor, fique conosco. Judas sorriu com ironia. Tudo o que é seu, meu pai, é quase nada. Aspiro a desfrutar em Jerusalém uma posição de destaque. Desejo ter influência nas decisões políticas e religiosas. Simão ficou pálido. Não sabia o que pensar. Judas, meu filho, a vida não é assim. Não foi isso que lhe ensinamos. Veja, você não faz amigos, vive sempre... Pai, por favor, estou de partida. Compreendo, meu filho. Olhe, eu preparei um jumento para você. É o melhor que nós temos. Ele aguentará tranquilamente a viagem até Jerusalém. Você já preparou as suas coisas? Sim, meu pai. Judas abraçou o pai e em seguida a mãe, Cibória, que chorava em lágrimas silenciosas, e lhe disse, filho, nosso lar é seu, haja o que houver, sempre estaremos aqui esperando por você de braços abertos. Você, meu filho, é nosso raio de sol. Tomando do alforge, montou no jumento e foi em direção a Jerusalém, sem olhar para trás. Os pais ficaram olhando o filho, até sumir na linha do horizonte, orando e pedindo a Deus que o guardasse de si mesmo. Ah, os filhos! Nós criamos com tanto amor, com tanto zelo e carinho, com tanta devoção, abnegação, e de repente crescem. E aí, puxa, às vezes
nos vemos diante de tamanha ingratidão, pensamos. Sabem, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, capítulo intitulado Honrar Pai e Mãe, existe um item dentro deste capítulo que fala justamente sobre a ingratidão filial. Os filhos não são propriedades nossas, não são nossas criaturas, são criaturas de Deus, espíritos imortais que Deus confia para nós educarmos. Mas chega um momento em que esse espírito imortal reencarnado cresce, torna-se adulto e dono e responsável de suas atitudes e do seu livre-arbítrio. Enquanto criança, enquanto está sob nossa responsabilidade, é nosso dever enquanto pais educarmos moralmente e zelarmos, sim, pela sua orientação e educação moral. Entretanto, quando crescem, o que podemos fazer? Sermos o porto seguro, orientarmos naquilo que for possível, mas não podemos fazer por eles. São responsáveis por si. Nessa parte, em o Evangelho segundo o Espiritismo, compreendemos que é dever dos pais fazer de tudo para educar os filhos no caminho reto do bem. Mas se mesmo tendo feito de tudo, ao crescer, o filho optar por outros caminhos, os pais devem guardar a consciência tranquila de que fizeram a sua parte. Difícil isso para um pai e uma mãe, hein? Mas não devem guardar a culpa dos atos do filho. Cibória e Simão fizeram de tudo, educaram o seu único filho da melhor maneira que puderam. A partir daquele momento, Judas estava sob conta do seu próprio livre-arbítrio. E a vida é assim. Nós todos crescemos. Guardamos conosco a educação que os nossos pais nos demos. Aprendemos muitas coisas, outras com a vida, outras conosco mesmo, e assim caminhamos. Às vezes, nesta mesma encarnação, aprendemos com as consequências dos nossos próprios atos. Consequências boas, consequências não tão boas, e vamos caminhando e compreendendo. Assim nós vamos começando a conhecer Judas, homem, Judas, filho, assim como todos nós. Judas também foi filho, Judas também foi filho de alguém, assim como nós. Após uma longa e cansativa viagem, ele chegou em Jerusalém. Seus olhos brilhavam e sussurrava para si mesmo: Jerusalém, Jerusalém, minha terra santa. Ele vendeu o jumentinho, era muito bom com negócios, cresceu junto com os negócios de seu pai, sabia lidar com finanças, conseguiu uma boa soma em dinheiro na venda com o jumentinho, vendeu o jumento, conseguiu uma boa estadia numa estalagem e no dia seguinte acordou logo cedo para conhecer Jerusalém e ir conhecer o templo. Que orgulho para ele poder orar pela primeira vez no templo. Ele estava encantado, seu coração pulsava forte. No caminho, esbarrou com guardas romanos que representavam César e que atendiam ordens diretas de Pôncio Pilatos. Cruzou também com muitos sacerdotes. Adentrando pelos soberbos portais do templo, foi até o pátio dos homens, pois já era o momento da oração. E lá Judas entregou-se por incontáveis minutos,
por incontáveis horas a oração. E ficou tão introspecto que não percebeu que o tempo passou e que todos foram embora. Só ele ficou. De repente, sentiu que alguém tocava-lhe o braço com uma certa força. Desocupe o pátio. Como? Desocupe o pátio agora. Ele olhou. Era o capitão. Era o capitão do templo que estava falando com ele com uma certa brutalidade. Ele falou: desculpa, mas eu estava orando. Acabou o tempo de oração, todos já foram. Por favor, desocupe o pátio. Mas desculpa, senhor, eu quero falar com Anás. Com quem você quer falar? Com Anás? O principal dos sacerdotes? Sim, senhor, eu quero falar com Anás, ele mesmo. Você trouxe cartas? Cartas? Sim, cartas de recomendação para poder falar com Anás. Judas teve a sua primeira decepção. Ele começou a compreender. Não, senhor, eu não trouxe cartas. Mas veja, se ele é o principal do templo e sacerdote do povo, como não haveria de atender o povo que aqui se reúne em oração? O capitão do templo sorriu e lhe disse: ninguém tem acesso a Anás, o principal sacerdote, se não for da mesma linhagem familiar que ele. E pelo que eu vejo, você é alguém sem expressão alguma, sem a nobreza dos embaixadores de famílias tradicionais e ricas. Agora vamos, vá embora, acabou o seu tempo por aqui. E o capitão foi enxotando Judas do templo. Judas ficou revoltado. Como assim? Alguém que se coloca como intermediário de Deus e o povo, não aceita conversar com o povo, que vai aflito, cheio de dúvidas, angústias, se coloca tão distante assim do povo, e como alguém que está a serviço no templo é capaz de enxotá-lo dessa forma? Justamente ele, que estava lá, fez uma viagem tão cansativa, tinha tantos desejos, tantas dúvidas, tantos sonhos, e ele estava sendo tratado assim, na casa do Senhor. Por quê? Deus é do povo, pensava Judas. Meus amigos, Deus é do povo. E aí nós vamos fazer mais uma reflexão. Jesus, quando esteve entre nós, nos explicou que nós, para amarmos a Deus, adorarmos a Deus, importava, ele explicou isso, que o fizéssemos em espírito e verdade, sem intermediário nenhum, nem mesmo intermediários humanos. Por quê? Os humanos somos todos falíveis. Os humanos temos todos defeitos. Os humanos temos todos dificuldades relacionais. Quando vamos a um templo e nos ligamos a um templo em busca, quando nos ligamos a um templo por meio das pessoas ou em busca de status, o risco de nos decepcionarmos é gigante. Nós temos de nos ligarmos ao amor de Jesus, temos de nos ligarmos à seara do Mestre pelo Mestre, temos de nos ligarmos à seara divina pela própria seara divina e não pelas pessoas ou pelo status que erroneamente podemos pensar em almejar, porque tudo isso é errado, é falso e isso nos engana. A grande causa das evasões das pessoas, dos grandes templos religiosos, espíritas, católicos, evangélicos,
são as relações humanas. As pessoas vão embora porque se decepcionam com as outras, porque magoam-se. Eu fiquei triste com fulano, porque fulano me magoou, vou embora. Mas calma, as pessoas são assim. Ora, você não magoa também os outros? Nós magoamos e somos magoados o tempo todo. Somos imperfeitos, meus amigos, estamos aqui neste mundo justamente para aprendermos. Vemos obras assistenciais belíssimas, minguando por conta de maledicência. Começa assim: fulano deu a prece inicial para Beltrano, por que não deu para mim? Não sei, mas se você tem o desejo de fazer a prece inicial, pede. Não, ele sempre dá para fulano. Fale. As pessoas se magoam por bobagem. Fale que você deseja a prece inicial, de repente ele não quer expor as outras pessoas. Porque se a gente pede para uma outra pessoa fazer a prece, a pessoa se sente exposta, a pessoa pode falar, está me expondo. Olha como é difícil lidar com o ser humano. Nós que estamos nas tarefas, nós percebemos isso. Então, às vezes, a gente fica com medo de falar. E por medo de falar também as coisas... Então, a pessoa começa a fazer criação. Sempre dá prece inicial. E aí conversa com, tá vendo? Sempre dá prece inicial para fulano, para a gente nunca dá. E aquilo vai crescendo, e vai crescendo a maledicência, o pessoal vai criando coisas, pronto, sai da tarefa. Mas, não estava lá por causa da tarefa? Trabalhai a favor do Cristo, não das relações. O amor a Jesus, a tarefa no bem tem que estar acima das relações humanas. Se nós não somos perfeitos, não podemos cobrar a perfeição do outro. Olha o que aconteceu. Judas foi ao templo, imaginando que todos estenderiam um tapete vermelho para ele. Decepcionou-se. Como é que Jesus disse? Quem quiser ser o maior, que seja o menor e o servidor de todos. Não foi isso que ele disse? E a gente quer tapete vermelho. E a gente quer prioridade. Jesus ganhou uma coroa de cruz. O trabalho do Senhor tem que estar acima das relações, meus amigos. Senão a gente se decepciona e sai. Compreendamos. A mensagem do Cristo, ela é incorruptível. A mensagem espírita, ela é incorruptível e as duas se complementam. Mas nós somos falíveis. Quando chegou à estalagem e comentou com o estalajadeiro sobre todo o ocorrido, o homem compadeceu-se da ignorância e da inocência de Judas. Inicialmente, o estalajadeiro achava Judas um visionário, talvez um enlouquecido, mas vendo a angústia de Judas e a decepção dele, o estalajadeiro foi tomado por doces vibrações espirituais e orientou Judas. Você, Judas, está mais para João do que para Anás e seus comparsas do templo. João? De quem você está falando? Algum sacerdote mais próximo do templo? Do povo? Sacerdote? Não. Fala de um pregador de novos caminhos que vive a falar com o povo e prega contra a casa do rei Herodes. Esse tal João, dizem, lava os pecados dos que se arrependem nas águas do Rio Jordão. E depois de uma pausa, acrescentou: você, Judas, conseguirá falar com João. Com Anás, não. Mas com João você conseguirá falar e ele apacentará seu coração. João ficou pensativo, mas um tanto curioso e não tinha nada para perder.
No dia seguinte, deixou a estalagem e foi em direção ao Rio Jordão. Chegando lá, notou uma certa quantidade de pessoas. Dali a pouco, uma multidão. João falava e as pessoas silenciavam para ouvi-lo. Ele falava de amor, de perdão e de arrependimento. As pessoas davam testemunhos públicos de arrependimento e de reajuste perante os seus erros. E diante daquelas situações de arrependimento sincero e de reajustes sincero, João mergulhava as pessoas no Rio Jordão, simbolizando os pecados serem lavados da alma daquelas pessoas. Judas ficou interessado. João também falava que fazia aquilo, pois estava preparando o coração daquelas pessoas para a vinda do Messias, do Cristo que estava chegando. E que era preciso que todos se arrependessem e que preparassem o seu coração para que esse Cristo chegasse, para que o Messias chegasse, porque estava chegando novos tempos. O novo reinado de amor e de paz. Judas achou ótimo. Um novo reinado. Ele achou interessantíssimo. Mas ele pôs-se a pensar, como um novo reinado? Como João vai construir um novo reinado, ou esse Messias, um novo reinado, se pelo que eu estou vendo aqui, João não está amealhando nenhuma quantidade em moedas. Pelo que eu estou vendo, ele faz tudo de graça. Que vantagem ele está tendo financeiramente, monetariamente, fazendo isso tudo? Se eles estão preparando um novo reino para o Messias, eles não teriam de estar juntando moedas para construir materialmente este reino? Ah, Judas! Ele está achando que o reino de Jesus é de pedras, pessoal. E ele vai conversar com João e faz essa pergunta: João, como assim? Um novo reino? Como criar um reino com esses princípios que você prega entre essas pessoas que o procuram? E João disse: movimentando os tesouros do sentimento e da alma, João. E aí João vira para as pessoas e diz: após mim virá aquele que trará os princípios do novo reino, o pastor das almas. E Judas não entende. Ele acha que é um reino de pedras. E a gente começa a entender essa personalidade de Judas. Ele foi criado no meio do comércio, era ambicioso, tinha ganância, tinha virtudes também. Vejam, ele não era totalmente mau, porque ninguém é totalmente mau. Ele tinha virtudes, ele era idealista, ele era bom, mas ele também era ambicioso, ele era ganancioso e ele era materialista. Ele entrou num conflito de consciências. Entendo que as pessoas precisam se arrepender, mas como criar o reino? Como preparar? Tinha a cabeça completa de desejos e sonhos, mas não conseguia compreender tudo. E quantas pessoas nós observamos que são assim? Desejam o bem, se entregam para a materialidade momentânea. Sabem que o bem é bom, sentem o coração tocar, mas se debruçam na materialidade. Amigos, nós somos um espírito que momentaneamente vive uma experiência material, mas a nossa verdadeira vida, ela é espiritual. A matéria
é uma experiência que tem data para acabar. É uma experiência desta encarnação, porque a nossa verdadeira essência, ela é espiritual. Debruçarmos e nos entregarmos 100% à matéria, isso vai nos engolindo. E aí sentimos um vazio no peito, uma sensação. O que será que está acontecendo? Eu sinto como se faltasse algo em mim, uma tristeza, uma coisa estranha. E a vida vai nos consumindo e nós vamos permitindo com que a vida nos consuma cada vez mais. E esse vazio é a espiritualidade. O nosso espírito pedindo, busque mais espiritualidade, busque o bem, busque o amor, busque a caridade, busque a oração, busque a Deus. Nós sempre pedimos que Deus esteja conosco, verdade ou mentira? E nós estamos com Ele? Em pensamento, em sentimento, em oração, em ação? Quantas vezes ao longo do dia? É esse o vazio. E quando nós nos damos conta, conseguimos preencher este vazio. E Deus não precisa de muito, não. É qualidade, não é quantidade. É qualidade. Um pouquinho por dia. Uma oração por dia. Pode começar assim. Depois 2. Uma oração para começar o dia, outra para terminar. No trânsito, quando alguém fecha a gente fala que Deus abençoe. O evangelho no lar. O trabalho no bem. Ah, mas eu não tenho tempo. 1 hora por semana? 1 hora por semana? Ah, mas a casa espírita é muito longe para mim. Tudo bem? Não tem um abrigo de crianças em situação de risco perto da sua casa? Uma instituição de longa permanência para idosos perto da sua casa? Um parente seu que de repente está precisando de auxílio? Um colega de trabalho que fez uma cirurgia recente? Quantas formas que nós podemos fazer a caridade, mas a caridade verdadeira. Sem selfie. E sem postar no Facebook e no Instagram. É sério. É muito sério. O pessoal faz o bem e tira selfie. Isso é sério. A gente não dá um passo sem tirar selfie e postar. A caridade, ela é discreta. Ela é silenciosa, senão não é caridade. Diante disso tudo, será que ainda nós estamos pensando em Judas como o único traidor? Não. Judas era humano. E não se esqueçam. Aqui, ele já era discípulo de João Batista. Mais um dia amanheceu em Betânia. Os discípulos de João acolhiam a multidão de sofredores, esperançosos nas promessas de João de que o Messias estava para chegar. Os ensinamentos de João tornavam-se mais ardentes. Algo diferente estava no ar. De repente, João para o seu olhar no infinito. Algo diferente ele estava, somente ele vislumbrava algo diferente no infinito. Um silêncio divino se fez, como se algo sublime pairasse em toda a região do Rio Jordão. De repente, e ao mesmo tempo,
um homem jovem, aparentemente uns 30 anos, cabelos longos, na altura dos ombros, à moda dos nazarenos, com uma tênue barba, começa a vir em direção de João. Todos em silêncio acompanham a chegada deste homem. E ele, em voz suave e firme, diz: João, eis-me aqui. João, quase a jogar-se aos pés daquele homem, anunciou a todos: eis aqui o Cordeiro de Deus que cobre de amor todos os pecados do nosso mundo. Filhos bem-amados, é este de quem eu lhes disse que depois de mim viria um homem que é superior e que já existia antes de mim. Judas não acreditava. Ele estava vendo o próprio Messias em sua frente. Era Jesus, o Cristo. Ele não acreditava que ele estava vendo Jesus, aquele que instauraria um novo reino. E como seria? Meu Deus, ele pensava, é o Messias. E a cabeça de Judas estava a 1 milhão. No dia seguinte, Jesus, caminhando, João orientou para que seus discípulos acompanhassem Jesus. Um a um, começou a acompanhar Jesus. E Judas também foi. O tempo passou. Dos discípulos que acompanharam Jesus, Jesus escolheu 12 apóstolos. Dentre eles, Judas Iscariote. Judas Iscariotes. Ele era apóstolo de Jesus. Quanta responsabilidade, quanta felicidade e honra. Iscariote, segundo alguns historiadores, significava homem de Queriote, cidade de onde ele vinha, aldeia de onde ele vinha. Dos 12 apóstolos, 11 eram galileus, somente Judas era da Judeia. Cada um dos apóstolos, cada um dos discípulos tinha uma responsabilidade em seu pequeno agrupamento. Judas era o tesoureiro. Ele cuidava das finanças do grupo, até pela experiência que ele tinha com finanças e tudo. E ele não se conformava, porque ele queria que as moedas fossem guardadas para construir o reino de Jesus. Porque Jesus era o rei dos judeus. E ele queria que construíssem o reino. E por mais que os outros apóstolos explicassem, que Jesus o orientasse, ele não conseguia entender assertivamente sobre isso. E ficava, às vezes, um pouco contrariado quando as moedas eram destinadas aos sofredores. Judas viu Jesus curar leprosos, cegos, aleijados. Judas viu Jesus afastar demônios. Ah, como assim? Judas viu Jesus dialogar com espíritos. E através do seu influxo de fluidos, envolvidos com amor, encaminhou esses espíritos para que pudessem ser levados através da lei do progresso e progredirem também. Judas viu Jesus ressuscitar mortos. Judas viu Jesus fazer com que pessoas que estivessem em situações de letargia voltassem a ter contato e ressurgissem. Eles acreditavam que estavam mortos, mas só estavam numa condição de doença passageira. Judas ouviu a pregação de Jesus. Judas ouviu as parábolas, assim como todos os apóstolos e discípulos. Meu Deus!
pensamos, como gostaríamos de ter vivenciado isso tudo. Deve ter sido muito especial. Judas viu Jesus falar o sermão da montanha. E viu quando no sermão da montanha Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Judas ouviu isso e ficou um tanto quanto consternado. Quem iria persegui-los? Eles estavam correndo algum risco? Judas questionou Jesus. Quem irá nos perseguir, Senhor? Jesus, com um olhar compassivo, esclareceu: filho, as forças que predominam neste mundo se levantarão contra o novo reino, e querendo deitar sombra sobre as luzes do amor, se debaterão furiosamente contra o nascer de um novo dia espiritual. E completou: todos vocês, meus amados discípulos, a quem chamei desde a primeira hora, cuidem de se vigiar, para que ninguém os confunda quanto ao que seja o ideal sublime. E Judas perguntou: e quem nos enganará, Senhor? Jesus, já percebendo os pensamentos atormentados de Judas, percebendo talvez algumas influências espirituais negativas, orientou: quando nos descuidamos da vigilância que nos compete, Judas, poderemos nos deixar sufocar pela penumbra do nosso próprio passado. Assim, quem poderá nos enganar acima de todos seremos nós mesmos. Judas tinha virtudes e vícios, como todos nós. Dentre os seus vícios, a ganância, a ambição, entre outros. Judas começou a desequilibrar-se quando sentiu-se que poderia ser perseguido, que poderia correr algum risco. Seu pensamento em turbilhão acabou desequilibrando-o. Isso fez com que ele desse brechas em linguagem espírita, com que ele se desequilibrasse espiritualmente e desse uma abertura para que influências espirituais negativas ascendesse sobre ele e influenciasse mais ainda sobre o seu desequilíbrio, talvez uma obsessão. Judas estava ainda mais confuso. Todos nós passamos por momentos assim, momentos de assédios espirituais, obsessões. Por isso que Jesus fala tanto nas suas mensagens, nas suas orientações, sobre a vigilância e a oração. A vigilância, a oração e a ação no bem são os nossos maiores escudos e a nossa maior terapêutica para com situações assim. Costumamos dizer, dentro da doutrina espírita, segundo as orientações que nos vêm de Allan Kardec, dos espíritos da codificação, o que fazemos para afastar os maus espíritos? Temos de atrair os bons. De que forma? Através do nosso pensamento. E como? Pela nossa vigilância, pela nossa oração e pela nossa ação no bem. Jesus está pedindo para os seus discípulos: estejam atentos. O momento se agrava. Atenção, cuidado. Estejam atentos. A vigilância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos,
das nossas ações. É chegada então, meus amigos, a época da Páscoa. Todos se encaminham para Jerusalém para comemorar o fim da escravidão do Egito há mais de 1000 anos. A alegria e contentamento por toda parte. Jesus faz sua entrada triunfal montado em um jumento. As pessoas vão ao redor de Jesus com ramos recebê-lo. Todos gritam: Jesus, Rei dos judeus. Todos ficam felizes. Todos se agigantam na frente de Jesus com seus corações. Caifás, o sumo sacerdote, vê aquilo e fica extremamente consternado e diz aos anciãos do templo: precisamos parar isso. Isso não pode continuar. O que será? Perdemos o controle do povo. Eles querem Jesus como rei. Precisamos matá-lo. E de que forma? E os anciãos, junto com os outros sacerdotes, precisamos prendê-lo. Mas sob qual acusação? Traição. Somente a traição. Aí poderemos prendê-lo e então executá-lo. E então vem alguém e diz aos ouvidos de Caifás: sei quem poderá nos ajudar. Quem? Um dos discípulos de Jesus. Ah, é? Quem? Um tal de Judas Iscariotes. Não lembra dele? Ele queria vir ao templo. Acho que ele poderá nos ajudar. E Judas, então, é procurado pelo guarda do templo, aquele mesmo que o expulsou. E é entregue a Judas 30 moedas de prata, para que ele mostre para os soldados quem é Jesus, porque eles têm a intenção de prender Jesus. Judas, na inocência e na ignorância, pensa: se eu fizer isso, Jesus é o momento certo, porque se Jesus for preso, ele vai poder lançar recursos e vai mostrar a todos que ele é o rei. Eu já vi ele fazer tantos fenômenos, tantos milagres. O que seria para Jesus mostrar e fazer um fenômeno extraordinário para todos e ali testemunhar na frente de todos os guardas, de todas as pessoas, de que ele é o rei? Então talvez assim seja a ocasião. E Judas pensou que talvez isso pudesse ser a ocasião que Jesus poderia mostrar que ele sim era o rei dos judeus. Judas aceita as 30 moedas. E volta junto dos apóstolos. A última ceia é realizada. Nessa última ceia, Jesus já está sabendo, no seu íntimo, que os seus dias, que os seus momentos, estão chegando ao fim. Que está prestes a ser preso e que em breve ele será sentenciado. E diz aos seus apóstolos que um deles irá traí-lo. Prestem bem atenção. Diz que um deles irá traí-lo. Ele não diz que será traído. Ele diz que um deles irá traí-lo. Judas sai. Ninguém se dá conta de que Judas saiu. Ao final da ceia, todos vão ao jardim das oliveiras orar. Jesus ora, eleva o seu pensamento a Deus e se prepara. Dali a pouco vem Judas com toda a guarda, não com um ou outro soldado, com muitos soldados. Ele sai de meio dos soldados e dá um beijo em Jesus, que era o sinal
combinado com os soldados de que ele era Jesus. Dá um beijo em Jesus e Jesus olha para Judas e diz: Judas, com um beijo me trai? Ele não diz: Judas, com um beijo sou traído. Prestem atenção nas palavras. Judas, com um beijo me trai? E então uma confusão se instaura. Jesus é preso, amarrado, é preso sobre sarcasmos, injúrias. Pedro tira a espada, corta a orelha de um soldado. Jesus fica bravo com Pedro, os discípulos saem correndo, vira uma confusão. Jesus é amarrado, é torturado, é arrastado. Judas espera que alguma coisa dos céus aconteça e nada acontece. Judas olha tudo aquilo, atordoado, e de repente, ao passo de alguns minutos, todos se vão e Judas fica sozinho. O que eu fiz? Ele pensa. Um filme passa na mente de Judas. Ele lembra do pai, ele lembra da mãe, ele lembra de João, ele lembra de Jesus. Meu Deus, Jesus, agora eu entendi o reino. O que eu fiz? O que eu faço? Como eu faço? Não me resta mais nada. E Judas suicida-se. O suicídio, meus amigos, é uma das maiores dores que um espírito carrega na alma. Me recordo, de pequena, lembrar que em algumas religiões não se podia orar pelos suicidas. Eles não só podemos, aqui no Espiritismo nós aprendemos que não só podemos, como devemos orar por eles. São irmãos nossos que sofrem tanto. É uma dor, é uma angústia, é uma culpa tão grande. Orar por eles e para os seus que ficaram, que também carregam uma culpa do e se? E se eu tivesse visto? E se eu tivesse percebido? E se? São tantas coisas. É uma dor que transcende muito tempo. Até hoje, o nome de Judas é vinculado à traição, aquilo que é voltado ao mal. Costumes e tradições populares, como a malhação do Judas, onde é estimulada a agressão. Há relatos de cartórios que proíbem registrar nome de crianças como Judas, valendo-se do princípio da dignidade humana. Mais de 2000 anos depois, e o nome de Judas é vinculado ainda à traição, ao que é o mal, ao que é o ruim. Este espírito até hoje recebe influxos da negatividade. Eu fico refletindo e gostaria que todos nós refletíssemos juntos. Será que nós podemos apontar nosso dedo assim para Judas ainda hoje? Será que nosso passado espiritual é livre de erros e de traições? Quem nunca traiu nesta encarnação ou encarnações passadas, que atire a primeira pedra em Judas? Uma amizade? Um colega de trabalho? Um parceiro, uma parceira? Uma lei? Tantas formas de traição. Será que nunca traímos Jesus? Será que Jesus perdoou Judas? Será que Jesus nos perdoou? Pois bem, Jesus não perdoou e não perdoa. Porque só perdoa quem se sente ofendido, magoado e traído.
Vejam, Jesus nunca disse: Judas, você me traiu. Estou sendo traído por você. Jesus disse: Judas, com um beijo me traiu. Mas ele não disse: Judas, fui traído por você. Jesus nunca se sentiu traído. Jesus disse: um de vocês irá me trair. Mas Jesus não disse: eu serei traído por um de vocês. Só precisa perdoar aquele que se sente traído, magoado, ofendido. Do contrário, é só amor. Jesus ama. E quem ama compreende as falhas, as faltas, os deslizes, os erros. Jesus ama Judas. Jesus ama cada um de nós. Compreende as nossas faltas. Assim como uma criança pequena de 3 anos que olha para a gente e fala: chata. Aí você fala: você perdoou ela. Mas para que eu vou perdoar? É só uma criança. Assim Jesus é conosco, o nosso irmão mais velho, espírito mais evoluído que já habitou o nosso planeta, vai se ofender com deslizes nossos. Jesus tanto ama Judas, que numa poesia linda de Maria Dolores, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ele relata a Maria Madalena que foi buscar Judas nos recônditos do umbral. Jesus ama cada um de nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não adianta esperar que as coisas simplesmente aconteçam no nosso colo. Judas evoluiu, reencarnou, expiou os seus erros e sabemos que hoje é um espírito que tem consciência de suas faltas, que evoluiu, que tem consciência que até hoje, na época da Páscoa, recebe os influxos da traição, da recordação que as pessoas têm da sua traição. Ele sabe. Mas ele já está equilibrado e aquilo não mais o desequilibra. Sabemos, pelos relatos dos espíritos desencarnados, sabemos que já é um espírito evoluído. E nós, que continuamos malhando Judas a cada esquina, que continuamos traindo Jesus, quando não ajudamos o nosso próximo que está às vezes dentro da nossa própria casa. E nós? Então, meus amigos, nesta manhã de luz, trazendo Judas como um discípulo amado de Jesus, gostaríamos de convidar vocês, nos convidar a todos nós, vamos nos alistar, sermos também discípulos amados de Jesus. Não importa nosso passado, de traição, de erro, de descaminhos, não lembramos das nossas encarnações passadas, sabemos dessa, e sabemos do hoje. A partir de hoje, pensemos o que Jesus espera de mim, porque Ele espera, mas nós não temos mais tempo para ficar esperando. Vamos, façamos a nossa parte, e que Deus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe hoje e sempre.